Convido agora para falar em nome da Conectas Direitos Humanos a doutora Juliana Melo Neiva. Por favor. Perdão, doutora Júlia Melo Neiva, que é coordenadora do Programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais. Boa tarde, muito obrigada. Excelentíssimo senhor doutor ministro Roberto Barroso, relator da DPF 708, em suas figuras. Saúdo a todos os ministros e todas as ministras, demais autoridades e colegas. Diante da vasta contribuição trazida anteriormente por colegas, gostaríamos de trazer alguns apontamentos para ampliar os debates sobre os impactos do Fundo Clima para o combate às mudanças climáticas, bem como aos direitos humanos e socioambientais, representando aqui a Conecta Direitos Humanos. A crise climática representa um dos maiores desafios da presente geração. Relatórios da ONU mostram dados alarmantes envolvendo o mais basilar de todos os direitos, o direito à vida. Em 2019, após anos de declínio, a fome está novamente em ascensão, impulsionada por mudanças climáticas e eventos climáticos extremos. Mais de 820 milhões de pessoas foram afetadas pela fome em 2018. Cerca de 6,7 milhões de pessoas foram deslocadas de suas casas devido a riscos naturais, em particular tempestades e inundações. A mudança climática acontece agora e já causa impactos nas populações e no meio ambiente. Muitos não sobreviverão no mundo inteiro. Há uma previsão de mais de 250 mil mortes adicionais por ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse por calor entre os anos de 2030 e 2050, devido a mudanças climáticas. Esses são dados oficiais da ONU e do IPCC que merecem a nossa atenção, senhores ministros e senhoras ministras. Não é possível falar da crise climática sem relacionar com os direitos humanos. Amanhã teremos a fala de David Boyd, relator especial das Nações Unidas sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente. Tenho a total convicção de que ele também abordará a questão da crise climática desde uma leitura de direitos humanos. A ONU tem liderado o debate global sobre a temática e a comunidade internacional está atenta ao papel do Brasil nessa arena. Os efeitos prejudiciais da mudança climática afetam, portanto, todos os direitos humanos. É isso que afirmam, por exemplo, as últimas resoluções aprovadas pelo Conselho de Direitos Humanos. Inclusive, nesse aspecto, existe uma tendência mundial no âmbito dos chamados litígios climáticos, em cada vez mais se reconhecer essa estreita ligação entre clima e direitos humanos. Há casos em andamento que reclamam pela obrigação do Estado na tutela dos direitos humanos para mitigar as mudanças climáticas. Na Irlanda, França, Bélgica, Suécia, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Peru e Coreia do Sul. Decisões nessa seara já têm estabelecido o mesmo. A Suprema Corte do Tribunal Europeu, por exemplo, considerou que os riscos das alterações climáticas se enquadram no âmbito da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Na Holanda, temos notícia do mais emblemático litígio climático. O famoso caso Urgenda, em que a ONG Urgenda ajuizou uma ação contra o governo holandês, pedindo que o Poder Judiciário assumisse a obrigação de reduzir ou garantir a redução das emissões de gases de efeito estufa da Holanda em 40% até 2020, ou ao menos 25% comparado aos níveis de 1990. Em 2015, a Corte Distrital de Haia decidiu em favor da ONG, impondo ao governo a redução das emissões em ao menos 25%. O governo apelou à Suprema Corte do país e, de forma assertiva, a Suprema Corte da Holanda também decidiu em favor da ONG Urgenda, asseverando a possibilidade do Poder Judiciário impor que medidas executivas sejam tomadas contra a crise climática. Nos Estados Unidos, ações como a de Massachusetts versus EPA abriram precedentes para as ações judiciais buscando destravar políticas e medidas de proteção climática. A Suprema Corte, neste caso, acatou o pedido do Estado de Massachusetts e compreendeu que GE são poluentes atmosféricos e passíveis, sim, de regulação pelo Estado. No Paquistão, no caso Legary versus Paquistão, um agricultor entrou com ação contra o governo paquistanês, alegando omissão na implementação da política climática no país. A corte responsável pela ação acatou o pedido e determinou concretamente a criação de uma comissão, formada por representantes dos órgãos do governo, especialistas técnicos e organizações da sociedade civil, para monitorar a implementação da política climática. A decisão, além disso, foi pioneira, ao reconhecer que o atraso do governo em implementar a política climática constitui, sim, uma violação de direitos fundamentais de cidadãos e cidadãs. Direitos humanos também têm servido de base para ações contra as maiores empresas emissoras de gases de efeito estufa. É o que aponta o último relatório da London School sobre essa temática.
Portanto, é preciso pensar que este fundo e a política climática brasileira precisam trazer essa perspectiva e inter-relação com os direitos humanos. A política climática e ambiental deve estar conectada com a proteção desses direitos. E a sua implementação e monitoramento deve incluir grupos e pessoas afetadas. Sabemos que essa Suprema Corte está atenta a todos esses debates. O senhor relator ministro Barroso comendou em seu despacho 2 litígios climáticos relevantes com 2 decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A opinião consultiva número 23 de 2017, que estabeleceu que o direito ao meio ambiente saudável é um interesse universal, e também o caso Comunidades Indígenas, membros da Associação Llacta-Hontat, em Nuestra Terra, na Argentina, contra a Argentina, que afirmou que os estados têm o dever de respeito, garantia e prevenção de danos ao meio ambiente, bem como lhes compete também assegurar os direitos de todos à segurança alimentar e ao acesso à água. Também está em andamento nesta corte ação similar, em que se questiona o funcionamento do Fundo Amazônia, a ADO 60. Em último despacho, em 31 de agosto, a senhora relatora ministra Rosa Weber citou diversos casos climáticos, inclusive alguns há pouco mencionados, demonstrando a importância desses precedentes internacionais. Para além dos casos citados há poucos, a ministra Rosa Weber nos lembrou do caso na Colômbia, renerações futuras contra o Ministério do Meio Ambiente, do caso na África do Sul, Earthlife Africa Johannesburg contra o Ministério do Meio Ambiente, e no Reino Unido, do Plan B Earth e outros contra o Secretário de Estado para Transportes. Essa audiência é uma oportunidade de mostrar a importância de um fundo como esse e as obrigações do Estado brasileiro, já afirmadas tanto por meio da legislação climática brasileira, como por obrigações assumidas internacionalmente. No tocante ao ordenamento brasileiro, trata-se de uma oportunidade para essa Suprema Corte reconhecer a obrigação do Estado em implementar as políticas climáticas com base no já consagrado artigo 225 da nossa Constituição. Dessa vez, devemos avançar em defesa de uma interpretação constitucional baseada em direitos humanos que nos leve a estabelecer o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e climaticamente estável. A ideia de segurança climática é cada vez mais articulada no âmbito dos direitos humanos e socioambientais. A dignidade da pessoa passa, sim, por garantir um meio ambiente que seja seguro em termos climáticos, cabendo ao Estado participar dessa proteção. Argumentamos por um dever de cuidado e proteção do Estado já estabelecidos no artigo 225 e que deve ser estendido às questões climáticas. Só existirá um direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se existir um correspondente direito fundamental à estabilidade e à segurança climática. Embora todos sofram os impactos das mudanças climáticas, alguns grupos sofrem mais intensamente do que outros, especialmente em sociedades em que o racismo estrutural é tão presente como no Brasil. Os principais grupos afetados por catástrofes socioambientais naturais ou causadas pelo ser humano são geralmente as populações mais pobres, não brancas, como os povos originários, quilombolas, populações negras, com impacto particular nas mulheres. São os efeitos da interseccionalidade de gênero, raça, classe e territorialidade que aumenta essa experiência de opressão e marginalização. O caso dos povos indígenas brasileiros em relação à Covid-19, inclusive sendo tratado aqui por essa Suprema Corte, na DPF 709, é um indicativo da força destruidora que questões ambientais, sanitárias e climáticas podem oferecer em populações já vulnerabilizadas. O racismo ambiental e climático tem sido lembrado pelos principais juristas do mundo, além de fundamentar decisões envolvendo litígios climáticos, como já indicados aqui no despacho do excelentíssimo ministro relator. Mulheres, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes também são grupos que merecem atenção especial. No caso das crianças e adolescentes, justamente por serem mais vulneráveis, o legislador constitucional determinou, pelo importante artigo 227, que seus direitos fundamentais e melhor interesse sejam assegurados com prioridade, absoluta prioridade, especialmente pelo Estado que possui dever de elaborar e executar políticas públicas e garantir o orçamento público para áreas que impactam diretamente a vida, saúde e desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Compete a todos nós, inclusive desse egrégio tribunal, o reconhecimento do direito de crianças e adolescentes a ter o futuro no presente, em uma leitura conjunta dos artigos 225 e 227 da nossa Constituição, e também agir para mitigar o impacto e a ampliação de desigualdades desde a infância, especialmente considerando raça, gênero e classe, que tendem a se agravar em decorrência da crise climática, como têm apontado os nossos colegas da Organização Alana e outras organizações e movimentos de juventudes. Trazemos aqui a importância de evidenciar esses pontos, ainda mais porque
A política ambiental e de proteção de direitos humanos estão sendo desmanteladas. As perdas e danos climáticos em decorrência da ação humana podem ser irreparáveis. Temos urgência. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal apresentou um importante relatório demonstrando o desmonte da estrutura governamental associada à implementação da Política Nacional da Mudança do Clima. Essa DPF aqui representa uma oportunidade para que o Brasil retome o seu protagonismo na seara climática. Como o documento do Senado apontou, é preciso reestruturar a área de mudança do clima no Ministério do Meio Ambiente, reativar as estruturas de governança sobre mudança climática, garantir recursos humanos, propiciar o fortalecimento técnico e político do IBAMA, garantir a reativação do Fundo Amazônia, defender a expansão do Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e a implementação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. O Acordo de Paris de 2015, o primeiro acordo universal juridicamente vinculativo sobre mudanças climáticas, assevera que os Estados devem respeitar e promover e considerar suas respectivas obrigações de direitos humanos, incluindo o direito ao desenvolvimento, ao tomar medidas para enfrentar a mudança climática. Estamos diante de uma possibilidade histórica do STF reconhecer um conjunto heterogêneo de atos comissivos e omissivos lesivos à Constituição e que representam uma situação de retrocesso e desproteção em matéria ambiental e climática, especialmente por meio do reconhecimento de estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental e climática. O poder público e sistemas de justiça são capazes de corrigir a injusta distribuição dos impactos adversos da mudança do clima, evitando e combatendo o racismo climático. Devemos afirmar a obrigação do Estado de implementar as políticas climáticas com base no artigo 225 da Constituição, em interpretação baseada em direitos humanos, que estabelece o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e climaticamente estável, e a atuação do STF perante o desmantelamento dos órgãos ambientais nos últimos anos. O Poder Judiciário pode e deve ser mais ambicioso e inovador em estabelecer instrumentos e obrigações de garantia da sustentabilidade climática, como estudos de impacto climático, mecanismos de garantia da justiça intergeracional e a aplicação do princípio da precaução. Senhores ministros, senhoras ministras, muitas jurisdições têm nos ensinado que os três poderes podem trabalhar em conjunto com a crise climática, contra a crise climática, a favor da segurança e da estabilidade do clima. Espera-se que a decisão deste Supremo Tribunal viabilize os recursos necessários para o Fundo Clima, obrigando o poder público a realizar o descontingenciamento dos valores devidos. Esperamos que articule instrumentos mais efetivos de governança do Fundo Clima, garantindo participação direta da sociedade civil. A decisão dessa ação não pode deixar também de tocar na questão da participação à luz do princípio da participação e informação ambiental, também lembrando a importância da proteção de defensores de direitos humanos, como afirma o recente acordo de Escazú, já mencionado hoje aqui essa tarde. Documentos demonstram e os especialistas aqui nessa audiência também atestam que nos últimos anos o Fundo Clima se tornou menos acessível à população. É preciso aprovar um novo plano de execução do Fundo Clima que seja mais transparente, acessível e efetivo. O papel do BNDES também não pode ser ignorado. Pedimos, senhores ministros e senhoras ministras, que decidam em favor de um plano que estipule especificamente o papel do BNDES e intervenha no sentido de garantir que paralisias não ocorram mais. Mais transparência e garantia de protagonismo para que o BNDES possa assumir de novo um papel de banco público em prol de desenvolvimento que, além de sustentável, seja também descarbonificado e com respeito aos direitos humanos e contra o racismo estrutural. O financiamento climático só será efetivo se respeitar direitos humanos. Finalmente, não podemos nos esquecer dos preceitos fundantes do nosso Estado de Direito que vivemos, como respeito à legalidade e a necessária cobrança dos atores que não estão cumprindo seus papéis impostos pelo direito e pela justiça. É preciso firmeza na responsabilização de infratores. Os dados alarmantes sobre poluição, desmatamento, negação do direito dos povos originários e tradicionais, a falta de saneamento básico em comunidades majoritariamente negras são preocupantes. Essas questões ambientais precisam ser enfrentadas com seriedade, essas questões climáticas e ambientais, e os infratores dessas omissões ou atos lesivos precisam ser responsabilizados pelo Poder Judiciário. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Júlia Melo Neiva, que falou em nome da Conectas Direitos Humanos.